Eu e você não fomos criados para estarmos conectados com 1000 pessoas e ter um relacionamento com 1000 pessoas e responder tantas mensagens. Isso vai além, incluso, do nosso desenho, da nossa maneira de ser. Então, as redes sociais também, temos que reconhecer isso, e os criadores das redes sociais reconhecem, elas são programadas para gerar um vício. Existe aí, eu gostaria de destacar o enorme perigo das comparações, porque essa é a questão, a gente vai estar sempre se comparando com outros. Isso é muito perigoso, porque eu costumo dizer, você está vendo a tua realidade comparando ela com o melhor do outro, porque aquilo que a gente projeta nas redes sociais, a foto, o stories, geralmente é melhor. Eu não coloco as minhas discussões com a minha esposa, eu coloco a minha janta com a minha esposa, vejo um filme com a minha esposa. E então você vê o melhor da minha vida, mas não vê às vezes a realidade da minha vida. E essas comparações são injustas e muito perigosas. E elas acontecem também com o líder, a questão desses números e uma pressão dessa popularidade. E eu diria que sempre foi, mas por causa das redes ainda mais, a fama e a popularidade são um dos ídolos dos nossos dias. E parece ser que um líder influente tem que ter muitos números. Para você influenciar, você tem que ter muita gente seguindo, muita gente te ouvindo, e isso não é verdade. Depende muito, isso aqui é importante, do teu contexto. Por exemplo, um líder evangélico no Brasil, nos Estados Unidos, é muito mais fácil ter muito mais gente te seguindo nas redes sociais do que se você for um líder evangélico na França, na Arábia Saudita, na China, onde a população evangélica ou é pequena ou deve ser escondida porque é perseguida. Então é muito fácil de cair nessa tentação de querer agradar ou só falar com cristãos, porque isso vai gerar movimento, o pessoal vai aplaudir, o pessoal vai comentar. Inclusive, eu acho que é um dos desafios para líderes e para cristãos de forma geral, comunicar também com pessoas que não são cristãs. E aí talvez você não vai ter feedback, você não vai ter tanto aplauso, mas eu deixaria esse desafio aqui, eu pegando um pouco uma tangente, mas para a gente considerar como é que a gente pode falar, conversar, comunicar, influenciar a pessoas que não são cristãs. E a gente também fugir do nosso evangeliquez, ou às vezes até de guetos que nós formamos nas redes sociais, e fugir dessa pressão. Tão conhecida aquela conversa que Pedro teve com Jesus no final da biografia de Jesus escrita por João, o Evangelho de João, e no último capítulo Jesus perdoa Pedro, né, perguntando 3 vezes se ele ama. Pedro responde sim, 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 e daí um momento Pedro diz, Senhor, e o que você vai fazer com ele? Falando de João. E Jesus vira para Pedro e diz, é muito interessante, o que te importa? Basicamente dizendo, o que eu vou fazer com João é minha questão com João. Você, disse Jesus para Pedro, me segue. Olha para mim, abraça a minha história com você, é aquilo que eu estou fazendo através da tua vida. E para mim é um desafio, não que a gente não se inspira em outros, não ajuda outros, mas é reconhecer, Deus tem uma história para mim. O que Deus está fazendo com aquela igreja, com aquele líder, é Deus através dele, e Deus tem uma história, um contexto para mim. Porque senão nós como líderes vamos só buscar contextos e plataformas onde mais gente, e não. Veja só, Filipe, em Atos, estava pregando para muita gente num avivamento em Samaria. O Espírito Santo tira ele de lá e leva ele para falar com uma pessoa, com um eunuco, vindo da África. Então ele sai da multidão e vai. E é interessante esse movimento. Se a gente buscar só a multidão, a gente pode não estar fazendo a vontade de Deus. E é por causa desse movimento de Filipe, um eunuco, na carruagem, que o evangelho provavelmente entrou na África, de onde vinha. Eu não tenho ideia desse impacto. E cuidado, pessoal, isso, para mim, em primeiro lugar, números não quer dizer êxito diante de Deus, necessariamente. Pode ser que você tenha mais números do que Deus gostaria que você tivesse. Pode ser que tem líderes pregando para mais gente do que Deus queria que eles estivessem. Como assim? Porque depende do contexto, depende do chamado. Nossa busca deve ser a fidelidade, a dar frutos em fidelidade, fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. E para muita gente isso não quer dizer popularidade. Para alguns sim, e Deus pode usar essas plataformas, mas há muito outro tipo de impacto que a gente vai ter que não pode haver popularidade necessariamente, e não existe popularidade. E há muita gente mudando a história que nem estão nas redes sociais. Eu só vou conseguir dar conta de influenciar a minha equipe, né, de liderar, se eu for vulnerável.
percebe? Porque a vulnerabilidade no mundo VUCA e no mundo BANI é condição para eu conseguir inspirar a minha equipe, para eu conseguir estar próximo da minha equipe, que é o que, de fato, a gente sabe que pode, né, mobilizar em resultados para aquilo que a gente tem ali em comum como projeto. Então, Eliseu, quando a gente identifica, caracteriza, né, e traz acrônimos como VUCA, como BANI para compreender o mundo, claro que a gente não quer reduzir o mundo, pelo contrário, as próprias definições dentro do acrônimo, elas querem ampliar, né? Mas é também para a gente entender o que a gente precisa fazer. E a vulnerabilidade, ela vem como um antídoto, né? Como um remédio para nos ajudar, inclusive, a sair daquela posição que durante muitos anos, antigamente, e não tão longínquo esse tempo, né? Até na minha geração, eu ainda vi muito isso, né? Eu tenho mais de 40, então na minha geração, eu vi ainda muitas pessoas, o meu pai foi uma pessoa que trabalhou a vida inteira numa empresa, né? Fez carreira e com posições muito hierárquicas, de cargos e de ir crescendo, né? E ver como que até hoje algumas lideranças têm essa crença de o líder é a pessoa que lidera, muitas vezes numa posição de destaque, numa posição de vitrine, e muitas vezes é esse super-herói, como você bem colocou, né? Sendo que no mundo VUCA, no mundo BANI, é impossível um líder permanecer nessa condição. Essa mentalidade de ter que dar conta de tudo sozinho, de ter que ser o exemplo em tudo para todos, não que ele não tenha que ser o exemplo hoje, claro que sim, mas de uma forma muito isolada, muito individual, né? Hoje, a cooperação, inclusive entre comunidades de líderes, é essencial para que o líder possa sobreviver psicologicamente falando, inclusive, né? Possa sobreviver em termos de dar conta, de acompanhar tudo de informações nessa velocidade que o mundo hoje traz, né? Então, eu ter uma rede, né, de apoio, para eu, inclusive, sair desse lugar de hierarquia, eu preciso, inclusive, acessar a minha humildade, a minha vulnerabilidade, né, de saber que eu não vou dar conta de tudo, eu não vou dar conta nem psicologicamente, nem em termos de conhecer tudo que existe de recursos, de informação, ninguém vai. A gente precisa uns dos outros, a gente precisa dessa colaboração, desse novo modelo mental, né? De sair dessa coisa de que o líder, ele resolve tudo, precisa de ter todas as habilidades. Não! Então, eu conhecer, eu me aproximar mais da minha equipe pela vulnerabilidade, eu poder dizer para eles, contar para eles quem eu sou, contar para eles como eu estou, então compartilhar minhas dificuldades naquele momento, inclusive. Eu usar, no bom sentido, a minha vulnerabilidade em favor da minha liderança. De eu poder, por exemplo, em momentos, inclusive, que eu sinto e percebo que eu não estou dando conta, ou que eu não estou conseguindo influenciar, que eu não estou conseguindo desafiá-los, né, que eu não estou tendo os resultados que eu gostaria, eu poder abrir isso, sabendo que isso não me torna fraco, sabendo que eu não estou me vitimizando, sabendo que eu não estou passando a mão na minha cabeça, que eu não estou me resignando, que eu não estou me acomodando diante daquela situação quando eu estou falando de algo que não está funcionando ou de algo que eu não estou dando conta. Mas eu estou compartilhando de mim, inclusive para que as pessoas possam se identificar comigo. Porque a verdade, Eliseu, é que a maioria das pessoas hoje não estão dando conta. Os líderes estão muito sobrecarregados, né? Eu vejo isso nas empresas. Por isso que algumas outras teorias, como a própria questão do essencialismo, do minimalismo, têm entrado com muita força para tirar um pouco desses excessos, né? Que hoje também permeia muito a liderança e pesa sobre ela. Mas é isso, né? Como é que a gente pode acessar a nossa vulnerabilidade? Para isso a gente precisa dos movimentos dos autos, que a gente falava antes, eu preciso também de autoconhecimento para me auto-perceber como eu estou e perceber também os impactos das minhas limitações da minha equipe, né? Porque o contrário disso eu vou estar sendo, talvez eu usar uma palavra forte aqui, mas eu vou estar sendo muito arrogante, muito soberbo de achar que num mundo como esse, de tanta informação, de tanta mudança, de tanta transformação, né, de uma velocidade de, inclusive, situações ruins, né, pensando aí no que a gente está vivendo na pandemia, eu não vou dar conta sozinho. Então, eu sou e já estou mais vulnerável. E usar isso em favor. Eu não dou conta, quem que pode me ajudar nisso? Como é que eu posso delegar mais, né?
como é que eu posso ter apoio da minha equipe também, apoio emocional, psicológico, no sentido da informalidade, claro que não profissional, né, porque isso só um profissional pode fazer. Então, eu fico pensando muito nisso e também na construção de redes de apoio, de pares, né, sejam pastores, sejam gerentes, diretores. Então, essas redes que as empresas estão começando a construir, de apoio, de compartilhar, de falar de si, a vulnerabilidade traz muito isso, né? E poder receber do outro. E aí a gente está saindo daquele paradigma da competição, que ainda é muito forte, para poder entrar nesse paradigma que é o único paradigma que é capaz de dar conta desse mundo doido de caos que a gente vive, que é o paradigma da colaboração. Essa palavra, colaboração, eu só poderia continuar falando assim, não lidere sozinho, né? Não lidere sozinho, reconheça a limitação, reconheça as fragilidades, reconheça, né? Eu acho que é isso mesmo.